O que que houve? Foi pra tirar onda, né, com todo mundo? É só pra testar se vocês são pilateiros resilientes mesmo ou não. É, quero testar aí a resiliência desses pilateiros, ver se o negócio rola mesmo. Deixa eu só ver se todo mundo entra. Vamos lá, entrem aí comigo. E a música só vai rolar por mais um minutinho. Deixa salva, né? A nossa performance ali. Alô, Return to Life. E aí, ficamos de contar a nossa história, tá? Oi, Nandinha, tudo bom, meu amor? Mas vamos embora. Só escutei um pouquinho aqui pra entrar, que senão ia ser muito sem graça começar sem... Pronto. Sem a nossa musiquinha de abertura, não tem como, né? Ia ficar morgante essa entrada, não tinha como. Olha, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pelo pedacinho da tarde de vocês. O que que a gente está fazendo aqui hoje? Vanessa, não encerrou ontem a temporada? O que foi isso? Porque eu sabia que você ia chegar aqui. E aí, Restinha, tudo bom, amor? O que que foi isso? Bem, eu não sei vocês, mas eu não tenho ideia do que fazer às 2 da tarde. Depois de 60 dias ou mais fazendo chá com Joe, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu vou ter que fazer mais um chá, porque eu não sei, eu vou tomar o quê? Café? Eu vou beber água? O que que eu faço nessa hora? E eu vou falar com quem? Eu vou conversar com quem? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso saber o que que a gente faz. Eu tô dependente desse negócio. Então, assim, eu não sei o que é que vocês pretendem, mas eu não sabia o que fazer, tá? Então, a ideia, na verdade, é mostrar para vocês que essa dependência gostosa... E aí, Ju, tudo bom? Essa dependência gostosa não tá partindo só de vocês, tá? Eu recebi muita mensagem linda ao longo dessa temporada inteira, das 2 temporadas, né? Comigo também, diretamente falando, não só das temporadas, mas falando para continuar, não parar, porque também tinham criado um hábito gostoso. Boa tarde, Aline, tudo bom? E aí, o que é que eu queria fazer? A minha proposta hoje, na verdade, é responder a uma grande solicitação ao longo desses 2 meses. E a grande solicitação foi: Vanessa, conta a tua história. Então hoje eu estou aqui, transparente, para contar a minha história sem ser em tantos pedaços, né? Eu venho contando em pedaços ao longo de todos esses chás, né? E aí eu vim aqui para contar a nossa história. Hoje a gente realmente vai estar dando uma pausa nas temporadas do Chá com Joe e eu vou explicar os porquês. Se vocês segurarem a onda comigo até o fim, eu vou contar por que eu estou precisando segurar, não por mim, mas por vocês também, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui um pouquinho de como tudo isso começou, não o Chá com Joe exatamente, mas como é que minha história com o Pilates começou, né? Então eu costumo saber essa minha história de cós salteado, mas como eu tenho um tempo limitado aqui, então até coloquei uma ou outra cola aqui para que eu não me esqueça de nada importante, tá? Então, se de vez em quando meu olhar for para baixo, eu tô filando aqui para não esquecer de nenhum detalhe, para que vocês estejam por dentro de tudo, tá? Vou tentar focar em olhar para o buraquinho, porque aí vocês sentem que eu tô olhando no olhar de vocês. Às vezes, quando olha para a tela, é o costume, quando a gente divide tela com alguém, a gente olha para a tela, né? Então, fica parecendo que eu tô olhando para o nada. Vou tentar me acostumar aqui, compartilhando essa ideia aqui sozinha com vocês, mas eu também fico tentando olhar os comentários, tá? Mas vê só, vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que tudo isso começou, né? Vanessa Mello, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de Pernambuco, sou daqui de Recife, nasci natural em Recife, mas antes de eu entrar em fisioterapia, como é que tudo começou? Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre brinquei muito, mas nunca fui aquela criança que minha mãe colocou no balé ou não sei o quê. Eu fazia esporte, eu era a criança do desporto. Então eu era a criança da natação, eu era a criança do basquete, principalmente. E eu era a criança do queimado, da barra-bandeira, do pique-esconde, do pega-pega, do pula-corda. Eu nunca fui uma criança
que daria preferência a estar diante da televisão ou jogando videogame, eu sempre ia querer estar na rua, tá? Então, sempre fui muito ativa, sempre gostei de mexer meu corpo, né? E aí o que aconteceu foi, eu realmente comecei a levar mais a sério a natação e o basquete, então eu virei atleta desses dois desportos. Chegou um momento em que eu cheguei numa encruzilhada e eu precisei decidir numa bifurcação se eu ia seguir a natação ou se eu ia seguir o basquete, porque um estava atrapalhando o outro. Os treinos do basquete, eles aconteciam, por exemplo, isso já na minha adolescência, eles aconteciam tarde da noite, 3 vezes por semana, e a natação acontecia todos os dias. Tá bem, Lidiane? Tá bem, meu amor. Vou tentar, viu? Se eu não deixar é porque o Instagram não deixou. E aí a gente colocou, eu durante a adolescência tive que escolher porque estava prejudicando o meu treino e a minha performance, digamos, na natação, que era todos os dias de manhã, umas 4 horas por dia para treinar, né? E até que meu técnico, que percebia, eu era mais dedicada à natação, via me falar que eu estava nadando com a pernada mais fraca, ou a braçada mais fraca, mais preguiçosa, e era dor muscular por conta do esforço da noite anterior no basquete, né? E aí foi quando o meu técnico me colocou contra a parede e disse que eu tinha que decidir entre o basquete e a natação. A minha grande paixão era a natação, mas eu nunca gostei de me sentir pressionada, de que eu tinha que escolher uma coisa ou outra. E aí o que eu fiz foi... aconteceu de eu não gostar da atitude do técnico na época, adolescente, não sabia o que fazer. E o técnico me impressionou tanto que aí eu escolhi o basquete, mesmo gostando da natação, porque o basquete nunca tinha me pressionado. E eu gosto dessa coisa de não me sentir pressionada, né? E acabei seguindo no basquete na época. Me lesionei pra caramba. A natação ela não me trazia lesões, ela me trazia só uma desproporção, às vezes, muscular de trabalho, né? Boa tarde, Ju. E aí eu acabei optando pelo basquete, com meu coração ficando sempre na natação. Iniciou o período de vestibular, eu era muito nova quando eu entrei na faculdade, eu prestei vestibular aos 15 para 16 anos, então eu era muito nova quando eu terminei o ensino médio. E a cabeça, apesar de eu ter sido muito madura para a época, a cabeça ainda era de uma adolescente entrando na faculdade, né? E aí entrei na faculdade de fisioterapia, porque eu queria medicina. Eu acho que eu fui uma das pessoas que, acho que muitos dos que são da área da fisio, ou da educação física, ou da nutrição, muitas vezes tem aquela obsessão com a medicina, né? E eu era uma dessas pessoas, eu tinha um pouco de obsessão, assim, com a medicina. E tinha uma tia médica, assim, muito próxima minha, que eu sempre fui apaixonada por ela, e eu queria ser igual a ela, por exemplo. E na época eu tentei a medicina, não consegui no primeiro ano, fiquei com 2 décimos de distância da medicina, aí passei em fisioterapia e direito, que meu pai achava que eu devia ser advogada. E eu nem dei bola para o direito, a fisioterapia cheguei a começar a cursar, e tentando ainda o vestibular da medicina. E tentando o vestibular de medicina, eu fui me apaixonando pela minha turma, fui me apaixonando pela universidade, mas mesmo assim estudando ainda em paralelo. Cheguei no outro ano 2 décimos de distância e no ano seguinte 2 décimos de distância e a nota ia aumentando. Então, quando eu cheguei a 2 décimos de distância com 7,7, a nota tinha sido 7,9. Quando eu cheguei a 7,9, a nota foi 8,1. Quando eu cheguei a 8,1, a nota foi 8,3. Aí eu desisti. Eu amo fisioterapia. E, na verdade, a fisioterapia em si, tradicional, que eu já estava aprendendo na universidade, não era minha grande paixão, então eu ainda estava me encontrando. Até então, eu me sentia anatomista, porque dos 5 anos da universidade, eu fui 4 anos monitora de anatomia básica, anatomia humana, né? Aquela do primeiro semestre. Então, era a minha grande paixão. Eu era anatomista. Pronto, eu quero fazer mestrado, vou ensinar anatomia, vou seguir carreira acadêmica com anatomia, e assim vai ser, né? Perto de entrar no mestrado de anatomia, eu fui cortada por falta de experiência vivencial da fisioterapia, né, na área. E todas as minhas notas estupendas, e o mestrado tinha um pré-requisito muito elevado com a vivência na prática mesmo da fisioterapia. Eu dizia, eu não quero ser fisioterapeuta, eu quero ser anatomista, você está perdendo uma grande oportunidade. Bem, foram vários professores que estavam fazendo o processo seletivo, e esse exclusivamente era o único que não me conhecia na prática
desses 4 anos, ele não conhecia quem eu era como monitora de anatomia, e eu era a melhor monitora de anatomia da face da Terra, sabe? E, assim, eu falo com sinceridade, eu era apaixonante, porque eu sabia que eu amava o que eu estava fazendo e passava essa paixão, obviamente. E aí o que aconteceu, para resumir essa história, foi que eu não entrei no mestrado, tive que seguir carreira profissional, experiências, e confusa ainda fui. Os últimos estágios da universidade tinham sido em fisioterapia respiratória, que não tinha nada a ver comigo, mas como parecia com medicina, eu andava com jalecos, me chamavam de doutora nos corredores, eu andava de tamanco, blusinhas de fluffy. E eu brinco com isso porque não tinha nada a ver comigo, eu tinha que andar um pouco mais social e eu queria andar esportiva, né? Eu sempre fui esportista e não combinava estar nos hospitais de tamancos e plataformas andando para cima e para baixo. Então, eu brinco muito com essa época, foi uma época extraordinária para lidar com vida, morte, famílias, com a essência realmente da vida, com o papel que eu tinha como terapeuta. Eu era muito mais feliz cuidando das famílias dos meus pacientes que estavam desacordados, por exemplo, do que com o paciente que eu tinha que mobilizar, trabalhar para evitar escara e fazer o trabalho respiratório, enfim. E aí foi quando eu fui começando a descobrir minha paixão, porque paralelamente, a eu ter sido empregada dos principais hospitais aqui em Recife, da Unimed, de outros, Hospital Português, Hospital Esperança, enfim, de uns hospitais aqui que eu trabalhava ou substituindo ou como efetiva, né? Por conta de fazer parte de algumas cooperativas de atendimento motor e respiratório. Seja bem-vinda, Aline. Respire, tome um golinho de café, de chá ou de água. E aí foi quando eu fui... deixa eu voltar para a linha do tempo. E aí foi quando eu voltei, eu paralelamente a conseguir vários empregos com cooperativas, atendendo nos finais de semana, trabalhando de atendimento domiciliar durante a semana, né? Eu atendia os pacientes, 10 pacientes por dia, e aí foi quando, ao mesmo tempo, eu fui chamada para trabalhar com um negócio esquisito, que tinha umas máquinas esquisitas e eu não sabia o que era aquilo. Oi, mãe! E aí, era um estúdio aqui em Recife, um dos primeiros aqui da minha cidade, e é uma clínica de fisioterapia, e essa clínica tinha montado um estúdio, tinha feito a formação no sul do Brasil, e aí montou um estúdio, e aí me chamou para trabalhar. Alguém me indicou, ela me chamou para trabalhar. Quando eu cheguei no estúdio, eu vi aquelas máquinas, né, com cara de máquina de tortura, e aí eu achei muito esquisito, né? E eu não sabia o que era. Ela disse, não se preocupe, eu fiz a formação, eu te ensino minimamente, mas a intenção é que você seja e assuma essa parte do Pilates. Você cuide dessa parte e você assuma essa parte. E aí, depois, quando você puder, você faz a formação. Eu fiz, tá. Mas deixa eu te contar um segredo. A gente estava em dezembro e eu tinha a intenção de, muito em breve, só faziam 3 meses que eu tinha me formado, a Universidade Federal se forma um pouco atrasada, a gente se formou em setembro. Dezembro eu consegui essa oportunidade, antes de dezembro, outubro, novembro, para começar em dezembro. E aí eu disse, olha, eu tenho pretensão de no ano que vem ir morar no exterior. Eu não sei ainda como vai ser, mas eu tenho a intenção de entregar meus atendimentos e tal, e eu vou morar no exterior um tempo. E eu acho que não é justo que você faça toda essa carga de ensino, de passar conhecimento, enfim, de tentar ter uma segurança em mim e eu não estar à altura. Eu tenho uma amiga que eu posso te indicar que eu acho que ela se encaixa bem nesse perfil. E indiquei uma amiga minha, essa minha amiga está lá até hoje. Foram precisos, né, cobaias, e eu sempre fui cobaia dentro do método. E comecei a me apaixonar, comecei a me identificar e comecei a buscar informações sobre isso. Mas ainda trabalhei nos meus trabalhos de atendimento domiciliar, de atendimento nos hospitais, né, UTI, enfermaria. Eu comecei a organizar minha vida para ir morar fora. E fui na metade do ano, isso em 2004. Eu me formei em 2003, 2004 eu fui para os Estados Unidos. Eu vou tentar ser muito breve com essa história
dos 6 anos que eu passei fora, porque eu passaria aqui 5 horas contando isso. Então eu vou tentar ser muito breve com essa parte, tá? Em 2004 eu fui aos Estados Unidos e eu ia para a casa de uma grande amiga que mora na Flórida. Foi ela que me chamou, ela tinha estudado no ensino médio comigo e tal. E ela me chamou, eu ia trabalhar com tudo que pudesse para juntar uma grana, aprender inglês, vir para cá. E aí um grande amigo meu, quase irmão, me indicou para conversar com a tia dele que morava nos Estados Unidos há muitos anos, no Texas. E ele chamou essa tia para ter uma conversa comigo. Ele estava preocupado comigo, querendo aprender inglês na Flórida. E aí, eu com aquele sonho, vou para os Estados Unidos, fui conversar com ela, Vera, uma mãe americana para mim. E aí eu sou cheia de mães espalhada por aí, ela é uma delas e muito importante na minha vida. E aí, minha mãe não tem ciúme, ela tá aí escutando, mas ela não tem ciúme, ela sabe que Vera é muito importante para mim. E aí eu fui para lá e conversar com ela. E ela me disse assim, quais eram meus objetivos, quais eram minhas intenções. Eu disse, olha, eu tinha ingressado no mestrado, eu tinha realmente ingressado no mestrado de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, porque o meu orientador do mestrado, de TCC, ele era dessa área, ele queria que eu fizesse para seguir carreira acadêmica total, ele já via todo o meu futuro e eu estava com ele, né? E aí foi quando, Dr. Marcelo Valença, foi quando eu entrei no mestrado e percebi que o universo de neuropsiquiatria, eu queria estudar comportamento realmente. Estresse, depressão, ansiedade e tudo isso. E aí foi quando eu percebi que tudo era inglês, os congressos eram em inglês, os artigos eram em inglês. E eu tinha feito minha vida toda de inglês. E eu acho que nessa hora não saía nada. Eu só sabia falar the books on the table e não saía mais nada. E não funcionava, a terminologia técnica era muito complicada para mim, para eu entender, era outro universo. Não era o inglês de comunicação de rua, né? De sobrevivência. E aí foi quando eu fui Foi quando eu conversando com Vera, contando quais eram meus objetivos, ela fez, olha meu amor, você indo para a Flórida, que tem uma comunidade brasileira e latino-americana imensa, eu acho que você não vai conseguir o seu objetivo rápido. Então, me contou algumas coisas e tal. E aí ela fez assim, olha, eu sei que você não me conhece, mas vamos fazer o seguinte, vá para onde você tinha o objetivo, né? Sinta e depois qualquer coisa você me liga. Você fala comigo e me diz como você está se sentindo e a minha casa vai estar aberta para você. Eu só digo que eu estou chegando de viagem daqui a 15 dias, vamos imaginar, faltavam 5 para eu viajar e sei lá, eu ia ter nos Estados Unidos uns 10 dias para recorrer a ela. E aí foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui recebida por um churrasco brasileiro, com cerveja brasileira, com carne praticamente brasileira, na época eu comia carne, com 30 pessoas, não tinha uma que falasse inglês, com, enfim, música brasileira, músicas que eu nem escutava aqui, mas todos os ritmos estavam lá. E aí eu percebi que, eita, eu estava num pedaço do Brasil, num condomínio lá nos Estados Unidos. E aí eu percebi que realmente ia ser um pouco difícil de conseguir o meu objetivo. Ia ser fácil conseguir lidar com a saudade, com tudo, porque eu estava entre os meus, né? Mas realmente foi bem difícil. Então aí foi quando eu praticamente já liguei para ela, ela disse, tá, vou me organizar e você vai vir para minha casa e a gente vai fazer um esquema legal, tá bom. E aí foi quando eu só fui para os parques, vi todas as limusines passando ao meu redor, aproveitei a Flórida inteira, que é uma delícia para se viver. E foi assim que eu comecei a minha trajetória lá fora. Louca para poder ficar... treinar meu inglês, né? E aí tem uma situação muito engraçada que eu preciso compartilhar com vocês. Vale a pena esses 2 minutos do que eu queria um pouquinho. Eu louca pra treinar meu inglês, aí Gil, essa minha amiga, me levou para o cinema. E aí ela queria comprar a pipoca e o guaraná. Eu fiz, não, Gil, deixa eu ir, eu me viro bem, tá tudo certo. E aí eu fui lá. Eu pedia pipoca, eu sabia pedir pipoca, popcorn, e aí eu queria refrigerante, né? E aí o refrigerante, eu não me lembrava como é que dizia. E a primeira palavra que me veio à cabeça foi refrigerator. Refrigerator. Refrigerator, para quem não sabe, é geladeira, né? Mas o nome soou parecido e foi a primeira palavra que me veio à cabeça, com tanto tempo sem prática. Refrigerator, refrigerante. Então eu achei que era a mesma coisa. E aí eu cheguei para a moça e ela fez, do you want a pop? E aí eu fiz, pop era refrigerante. Aí eu fiz, no, I want a refrigerator.
E aí ela olhou pra mim, ela sabia que eu não tava pedindo uma geladeira, mas aí ela fez, what do you mean, né? O que você quer dizer? Aí fez, do you want a Coke? Aí eu, Coca-Cola, você quer Coca-Cola? Eu fiz, e eu detesto Coca-Cola, eu fiz, no Coke, refrigerator. Porque eu queria dizer que era refrigerante, mais parecido com Guaraná Antártica. A gente não tinha Guaraná Antártica lá, né? Mas tinha uma lá parecida. E aí ela olhou pra mim e fez, do you want a Coke or Fanta or Sprite? E aí eu apontei pra ela, pro refrigerante que eu queria. E aí foi quando ela disse, oh, you mean... aí falou, you mean a can of Coke, a can of Pop. Eu nem me lembro o que ela disse, eu sei que eu saí chateada, pedi, cheguei chateada pra falar com a minha amiga, ela fez, o que é que tu tem? Aí eu fiz, eu tô chateada, a mulher nem me entende, que povo doido, eu só tava querendo um refrigerante. Aí quando eu contei pra minha amiga, obviamente, a minha amiga riu muito e a gente conta essa história até hoje. E foi assim, meu início de trajetória no exterior, tá bem? Então, quando vocês forem lá fora, não esqueçam de pedir a refrigerator, alright? Bem, e aí, para que a gente possa prosseguir, né, e contar a história interessante, foi quando, lá nos Estados Unidos, eu passei, fechei a temporada, convenci minha amiga que eu ia realmente para o Texas, e aí no Texas eu fui morar numa cidade de interior, chamada Lake City. E foi nessa cidade que, para que eu pudesse me sustentar e aprender inglês, Vera me colocou na casa de uma família americana, onde ninguém falava nem um hello em português, para que eu pudesse cuidar de duas crianças, um menino de 10 anos e uma menininha de 7, que foram meus anjos até hoje. E eu morava na casa deles, então eu tinha aluguel, e eu tinha o quê? 24 anos nessa época, e aí eu morava lá, aprendia inglês, os meninos me corrigiam sem vergonha, né? Então, com também um diálogo muito simples. E aí foi quando eu morei lá por alguns meses suficientes para meu inglês dar uma engrenada. E aí, meu inglês dando essa engrenada, eu ia só nos finais de semana para casa de Vera. Vera tinha uma sobrinha da minha idade, então a gente fazia nossos passeios e comunicações e se divertia um pouco no final de semana. Mas aí foi quando chegou uma temporada de eu ir morar só. Fui morar só numa ilha chamada Galveston. Isso depois de 4 meses. Meu inglês já estava bem. Fui para Galveston, né, ali na beira do Mediterrâneo. E morando em Galveston, eu morei sozinha, num duplex, para pagar aluguel e pagar tudo. Agora sim eu tinha contas a pagar, verdadeiras. E aí foi quando eu trabalhei num restaurante mexicano, Tacos House, atendendo, né? E aí fazendo isso eu consegui assegurar os pagamentos para eu poder estagiar numa clínica referência de fisioterapia, em hidroterapia, na verdade era fisioterapia aquática e motora. Não era a minha intenção, mas a minha intenção era aprender a ser fisioterapeuta em inglês. Eu não me sentia uma fisioterapeuta em outro idioma porque eu era anatomista. E eu não sabia falar um nome quase de forma apropriada com o linguajar nosso, de quem é da área, né? E aí foi quando eu me enfurnei na Universidade de Saúde, que tinha referência no estado do Texas, que é a University of Galveston, e o departamento que eu colei foi o de anatomia. Fui sem nenhum papel oficial, eu fui para voluntariar, eu quero aprender, me dá essas peças anatômicas, eu quero conhecer essas peças, esses corpos e essas nomenclaturas aqui em inglês, e vou também trabalhar como fisioterapeuta, como estagiária, e foram esses 2 locais que me deram impulso para todo o restante, porque aí eu aprendi anatomia e eu aprendi a ser fisioterapeuta, apesar de não ser lá, né? Todos os profissionais desses 2 lugares queriam me contratar, mas eu tinha um visto de turismo na época e não tinha como. É um procedimento muito, muito complicado nos Estados Unidos. E aí foi quando eu decidi sair dos Estados Unidos, tentar verificar qual seria o procedimento para entrar novamente nos Estados Unidos, que o visto estava vencendo. Cheguei a voltar para a Flórida por uma temporada rápida, para poder voltar de vez para o Brasil, teoricamente, para voltar para os Estados Unidos. Quando eu voltei, se eu quisesse voltar imediatamente para os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos me desse algum trabalho para voltar. E aí foi quando eu fui para o Canadá.
Me disseram para ir para o Canadá, e do Canadá, só passar uns dias lá, entrar pelo Canadá, estavam todas as portas do Canadá abertas, e aí eu entraria pelo Canadá e depois tentaria via terrestre passar do Canadá para os Estados Unidos, dentro da imigração natural, normalmente, né? Mas seria menos complicado do que fazer a trajetória Brasil-Estados Unidos novamente, né? E aí foi quando eu resolvi fazer isso. Eu cheguei para passar só 3 dias no Canadá, em Toronto, me apaixonei por completo pela cidade, resolvi ficar lá, mesmo que depois eu descesse, resolvi ficar lá e foi lá que eu fiquei. Por muito tempo. Na verdade, eu tinha 1 ano de visto de estudante no Canadá. E aí foi quando, tô te escutando, tô te vendo aqui, Sassá. E aí foi quando eu tinha passado essa temporada no Canadá. E dessa temporada do Canadá, eu fui para deixa eu tentar me lembrar. Quis passar, porque foram 6 meses, e quis tentar passar para os Estados Unidos para fazer o Réveillon, né? E fui. Toronto e o estado de Nova York, Ontário, que é o estado de Toronto, e Nova York, estado de Nova York, são estados vizinhos de fronteira. E aí desci de trem, foi uma aventura, fui cheia de mochila, fui para passar uma temporada nos Estados Unidos, mas fui para descer somente pelo tempo como é que se chama? Da virada do ano. E aí eu ia só virar o ano e voltar depois para o Canadá, né? Era para dar uma renovada no visto canadense, que já estava fechando 6 meses, e eu tinha 1 ano. Não entendi patavinas do que me explicaram sobre o visto canadense. E aí foi quando desci para a Flórida, estiquei, fui falar com meus amigos todos, fui matar um pouco da saudade do sangue mais latino. E aí quando eu tentei voltar para o Canadá, minha mãe nessa época estava nos Estados Unidos passando uma temporada, e aí quando eu tentei voltar para o Canadá, me barraram, porque eu tinha ultrapassado o visto como se ele tivesse vencido e ninguém tinha me avisado. Me embarcaram no avião, fui eu com mala, mochila, Nemo, que eu trouxe da Flórida, e fui-me embora tentar entrar no Canadá e não me deixaram na época. Né? Eles são muito rigorosos com isso. Me disseram, olha, você tem 2 chances, ou você é devolvida para o Brasil ou para o país de origem. Você veio dos Estados Unidos, então a gente vai te devolver para os Estados Unidos. Temos voo agora à noite para Chicago e só amanhã de manhã para a Flórida. E eu fiz, nossa, e eu não tenho outra chance aqui de entrar, não. Você tem que voltar para os Estados Unidos e tentar pedir um visto para entrar. Eu fiz, mas minhas coisas estão todas no Canadá e não sei o que e tal. Enfim, aquela história muito nova. Fiquei desesperada, tentando falar lá, e as pessoas que vieram falar comigo tinham inglês muito britânico, muito carregado, e eu não conseguia. E nervosa e mal, enfim. E a situação foi, tive que dormir, não podia dormir no aeroporto, eu tinha que ser retirada para um local seguro para eles, e essa foi uma fase negra, um dia negro dentro de toda essa trajetória, mas eu acho que ela veio aqui, eu nem tinha colocado ela nas minhas notas, mas ela veio para me fazer lembrar o quanto eu sempre fui resistente, resiliente, e o quanto nada disso nunca me afetou, né? E realmente, eu voltei para os Estados Unidos no outro dia, foi uma noite infernal, óbvio. Voltei para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos encontrei com a minha mãe. Segundo minha mãe, ela não esquece da cena, comigo carregando 3 malas, que nem eu e ela sozinhas conseguimos carregar para o aeroporto, quando ela foi me deixar no aeroporto. E chego eu sozinha na casa dela fazendo isso, e ela não sabia. Enfim, então foi assim, foi bem puxado, bem marcante, mas isso me fez agendar o visto, ir para Nova York, para agendar o visto, para chegar no Canadá. E aí foi no Canadá que eu passei mais 3 anos. Né, com um visto diferente, entrei com um visto de visitante, mas aí lá dentro transformei esse visto, e aí foi lá dentro com esse visto que eu consegui trabalhar em várias áreas, né? Eu só consegui fazer esse anexo lá no Canadá, caso alguém tenha alguma dúvida, porque na época que eu fiz esse anexo, eu tinha um relacionamento com o pai do meu filho, que a gente foi casado e a gente já se separou. E aí foi quando o processo dele, ele é português lá no Canadá, o processo dele me permitia que eu anexasse ao dele. E esse foi o meu procedimento, e foi assim que que eu trabalhei lá. Aí entra a parte toda profissional. Trabalhei nesse período
no Canadá de todas as formas, mas o que chamou mais atenção, meu inglês já estava bem, estava tudo tranquilo. E aí, nas minhas primeiras semanas de trabalho no Canadá, que eu não parava, não podia deixar de pagar minhas contas, foi quando eu estava num bico, num trabalho que me deram, num condomínio que tinha a ver com a área de limpeza. E foi quando uma personal trainer maravilhosa me encontrou. A gente subiu junto no elevador e eu disse para ela que achava massa o que ela estava fazendo, porque eu era da área de esportista e eu era fisioterapeuta. E aí ela falou, o meu noivo, ele tem uma empresa que trabalha com isso, uma cooperativa de atendimentos domiciliares. Fala com ele. E foi aí que tudo começou. Isso nos meus primeiros dias engatinhando no Canadá, na minha segunda temporada de Canadá igual o Chá com Joe. E aí foi quando lá tudo começou. Ele me indicou onde fazer, o que fazer, e aí foi quando eu fui procurar me certificar como personal trainer, mesmo sendo fisioterapeuta, fiz a prova, fui aprovada, me certifiquei. Comecei a trabalhar como treinadora numa grande rede de academias lá no Canadá, não só em Toronto, mas no Canadá inteiro. E aí eu comecei virando treinadora, depois comecei a treinar treinadores, fui capacitada para ser subgerente, entrei na gerência e tudo começou a acontecer lá dentro dessa academia, né? Era a Fitness One Clubs for Women, era uma academia só para mulheres. Foi um momento incrível para mim e durante todo esse período até chegar ao Canadá, que eu já tinha conhecido Pilates, eu praticava Pilates em todo lugar que eu estava. Na academia eu reencontrei com Pilates de solo, né? Pilates com yoga. E Pilates e yoga tinha uma aula que era misturada. E aí eu comecei a me rever no Pilates nessa época, né? Que eu já nos Estados Unidos e todo canto eu era praticante e sempre curiosa, sempre querendo aprender aquele negócio que eu tinha deixado lá para trás. E aí foi quando eu fui dentro dessa academia que cresci e paralelamente fazendo o trabalho de personal trainer nessa cooperativa de luxo, onde eu atendia e ganhava por hora, né? Então era maravilhoso. Então realmente todo esse período foi muito importante para mim. Terminada a história do Canadá, onde eu passei 3 anos, a gente saiu do Canadá, veio para o Brasil e do Brasil foi para a Argentina. Na Argentina, eu fiz a minha primeira formação completa em Pilates. Eu já tinha feito cursos pequenos, diversos, muitos de método Pilates, outros de acessórios. Eu não sabia da história realmente, do repertório, equipamentos. Como eu trabalhava como personal trainer, eu só focava no que eu podia usar como elementos que estivessem ao meu redor. E aí no Canadá, eu ia ter que acompanhar na época, né, o nono que estava fazendo uma formação em cozinha e eu tive que fazer a formação em Pilates. Fiz, olha, vou fazer. E aí fui fazer a formação em Pilates num instituto chamado Pilates Zone também, tá? Não é por coincidência, apesar da gente não ser a mesma empresa. E aí me apaixonei. Completamente me apaixonei por todas as pessoas que me ensinaram, por todas as pessoas que me acompanharam, por todos os meus amigos e colegas de turma. Eu me apaixonei por aquele negócio. Era um tipo e um formato mais holístico, terapêutico, reabilitativo, né? Muito similar na época às linhas que a Polestar falava muito, que a Stott Pilates falava muito, enfim. Então eu fiquei extremamente apaixonada e resolvi fazer uma imersão. Essa minha paixão foi tão grande que o meu curso estava sendo ditado em Buenos Aires, onde eu estava vivendo, mas a sede dessa escola era em Córdoba, uma cidade que ficava umas 8 horas de carro. E aí eu fui para Córdoba para fazer os exames finais, né? E aí nesses exames finais eu me apaixonei por toda a equipe, por toda a casa, incrível, era uma casa de atendimentos e de educação, né? Um instituto de formação. E aí foi quando eu fiz toda a minha formação, não fiz só a formação, eu fiz uma imersão. O proprietário, ele me convidou para trabalhar lá com eles, eu disse que eu não podia, eu estava voltando para o meu país, mas fiz todas as especializações em gestantes, todos os workshops e imersões e aprofundamentos que eles tinham, né, eu fui fazendo. E ele me deu a chance de fazer o que eu tinha que fazer e voltar se eu quisesse. Ele deixou as portas abertas para eu voltar. Então eu fui para o Brasil, fui para Portugal, passei uma temporada morando em Portugal. E aí nessa temporada, no português, então eu passei essa temporada morando em Portugal. E aí nessa temporada em Portugal, eu rodei pela Europa e fui descobrindo e fazendo todo um trabalho sobre o mundo Pilates.
Então, eu comecei a ter aulas em alemão, em espanhol, italiano, comecei a ir para todos os estúdios de linhas diferentes para entender como fazer isso, com professores diversos. E aí formatei uma palestra na época chamada O Mundo Pilates. E aí quando eu resolvi voltar para a Argentina, na época o Nuno ia fazer uma formação que era uma imersão na França, e aí a gente fez isso. Ele foi para a França, eu fui para a Argentina, e foi quando tudo coincidiu, eu pude fazer todas as minhas imersões, né? Já cheguei apresentando para um evento grande, né, lá na Argentina, em Córdoba, essa palestra Mundo Pilates, e aí tudo explodiu, né? Comecei a trabalhar nesse estúdio, e sempre curiosa, sempre querendo aprender aquele negócio que eu tinha deixado lá para trás. E aí foi quando eu fui dentro dessa academia, que cresci e paralelamente fazendo o trabalho de personal trainer nessa cooperativa de luxo, onde eu atendia e ganhava por hora, né? Então era maravilhoso. Então realmente todo esse período foi muito importante para mim. Terminada a história do Canadá, onde eu passei 3 anos, a gente saiu do Canadá, veio para o Brasil e do Brasil foi para a Argentina. Na Argentina, eu fiz a minha primeira formação completa em Pilates. Eu já tinha feito cursos pequenos, diversos, muitos de método Pilates, outros de acessórios. Eu não sabia da história realmente, do repertório, equipamentos. Como eu trabalhava como personal trainer, eu só focava no que eu podia usar como elementos que estivessem ao meu redor. E aí no Canadá, eu ia ter que acompanhar na época, né, o Nono, que estava fazendo uma formação em cozinha, e eu tive que fazer a formação em Pilates. Fiz, olha, vou fazer. E aí fui fazer a formação em Pilates, num instituto chamado Pilates Zone, também, tá? Não é por coincidência, apesar da gente não ser a mesma empresa. E aí me apaixonei. Completamente me apaixonei por todas as pessoas que me ensinaram, por todas as pessoas que me acompanharam, por todos os meus amigos e colegas de turma. Eu me apaixonei por aquele negócio. Era um tipo e um formato mais holístico, terapêutico, reabilitativo, né? Muito similar na época às linhas que a Polestar falava muito, que a Stott Pilates falava muito, enfim. Então eu fiquei extremamente apaixonada e resolvi fazer uma imersão. Essa minha paixão foi tão grande que o meu curso estava sendo ditado em Buenos Aires, onde eu estava vivendo, mas a sede dessa escola era em Córdoba, uma cidade que ficava umas 8 horas de carro. E aí eu fui para Córdoba para fazer os exames finais, né? E aí nesses exames finais eu me apaixonei por toda a equipe, por toda a casa, incrível, era uma casa de atendimentos e de educação, né? Um instituto de formação. E aí foi quando eu fiz toda a minha formação, não fiz só a formação, eu fiz uma imersão. O proprietário, ele me convidou para trabalhar lá com eles, eu disse que eu não podia, eu estava voltando para o meu país, mas fiz todas as especializações em gestantes, todos os workshops e imersões e aprofundamentos que eles tinham, né? Eu fui fazendo. E ele me deu a chance de fazer o que eu tinha que fazer e voltar se eu quisesse. Ele deixou as portas abertas para eu voltar. Então eu fui para o Brasil, fui para Portugal, passei uma temporada morando em Portugal. E aí nessa temporada, no português, então eu passei essa temporada morando em Portugal. E aí nessa temporada em Portugal, eu rodei pela Europa e fui descobrindo e fazendo todo um trabalho sobre o mundo Pilates. Então eu comecei a ter aulas em alemão, em espanhol, italiano, comecei a ir para todos os estúdios de linhas diferentes para entender como fazer isso, com professores diversos. E aí formatei uma palestra na época chamada O Mundo Pilates. E aí quando eu resolvi voltar para a Argentina, na época, o Nuno ia fazer uma formação que era uma imersão na França, e aí a gente fez isso. Ele foi para a França, eu fui para a Argentina, e foi quando tudo coincidiu e pude fazer todas as minhas imersões, né? Já cheguei apresentando para um evento grande, né, lá na Argentina, em Córdoba, essa palestra Mundo Pilates, e aí tudo explodiu, né? Comecei a trabalhar nesse estúdio escola, eu já dava aulas, todas as aulas introdutórias, eu fazia, enfim, tudo. Comecei a ser capacitada para participar dos cursos um tempo depois, e lá passei quase um ano, e foi quando voltei para o Brasil, voltei só para o Brasil na época, e fui buscar uma casa para montar o Pilates Zone. Na época, em parceria, de certa forma, com o Pilates Zone Argentina,
E por isso o nome da gente ficou Pilates Zone, porque a gente tentou reduzir a distância e fazer algo em parceria. Então toda a certificação que eu tinha vinha da Universidade de Córdoba, vinha das competências do Pilates Zone da Argentina, e eles me certificaram para que eu desse continuidade a esse trabalho. Chegando aqui, eles perceberam que eu tive que fazer várias modificações, várias adaptações, porque o mercado estava num patamar diferente do da Argentina, a carga horária era diferente, a exigência era diferente, e eu tive que fazer tudo diferente, né? Eu cheguei, procurei uma casa, promovi uma seleção. Para promover essa seleção de profissionais para trabalhar comigo, eu marquei e agendei num hotel de luxo aqui no Brasil, aqui em Recife. Agendei essa seleção e mandei o convite dessa seleção, o aviso da seleção, para 3 professores chaves de 3 universidades chaves aqui em Recife, na época. E aí enviei, eles encaminharam para os profissionais recém-egressados ou os que estavam no último período. E aí foi quando tudo começou, porque aí eu tive que entrevistar 250 pessoas, formar um primeiro grupo que ainda estava sujeito a uma seleção também, porque eles iam estar sendo aperfeiçoados na prática e a gente ia estar vivenciando isso na prática. E aí foi quando realmente a coisa estourou, a casa foi tomando forma. As pessoas que não passaram na seleção quiseram fazer a formação, porque a gente já falava da formação e a gente ia capacitar os primeiros dessa equipe. Foram 6 na época pré-selecionados, mas depois foi um processo de seleção natural, de idas e vindas. E aí foi quando a gente teve que começar a formar pessoas. Em 2009, foi nossa primeira turma de formação, em julho de 2009, com os nossos atendimentos que começaram. Como eu tinha que capacitar a minha primeira equipe, eu tinha que colocá-los para treinar. Então a gente colocou 2 meses de atendimentos com pessoas voluntárias de nossa família, amigos e todo mundo que vinha brincando de que estava pagando para fazer aula, e os nossos profissionais estavam brincando que estavam recebendo. Era uma troca dentro desse processo de capacitação. E aí tudo começou. Terminado esse período, dia 1 de setembro, a gente fez o coquetel e o brinde de inauguração oficial do estúdio e escola Pilates Zone, né? E aí tudo começou, né? Em 2009, 2011 eu descobri a PMA. Descobri um pouco antes, mas em 2011 fui para Portugal, Itália, para fazer a prova do PMA. Fiz a prova do PMA. Quando eu fiz a prova do PMA, eu descobri que tinha toda uma outra configuração de Pilates que eu não sabia. E a minha cabeça começou a ficar louca e eu quis buscar respostas. E foi quando, em 2013, eu acho, 2012 para 2013, eu resolvi fazer a formação em Nova York, né, New Jersey, com o Brett Howard, que é um professor querido meu, que eu já tinha me apaixonado por ele nas PMAs, né, nessas conferências internacionais. Eu já tinha ido aos Estados Unidos 3 vezes, já tinha voluntariado e trabalhado no evento, por isso esse conhecimento de muita gente, porque quando você trabalha, você fica nos bastidores, e aí você conhece muita gente legal. E aí foi quando, fazendo essa formação, eu comecei a enlouquecer, né? Enfim, Lara já tinha entrado na minha vida, eu já era uma pessoa separada, e aí a gente começou a trabalhar junto. Lara já era professora do Pilates Zone desde 2011, e aí a gente começou estagiária, professora a partir de 2012. A gente começou a querer reformatar, na época com nossa equipe profissional, a gente começou a querer reformatar para fazer a transição entre linhas. Eu não conseguiria mais trabalhar em outra linha que não fosse essa que eu tinha aprendido. Ainda deixei núcleos importantes, né, essências importantes do trabalho que me fez ser apaixonada pelo Pilates, que eu aprendi na Argentina. E aí foi quando a gente começou a reformatar e trabalhar numa transição. E aí a transição era tudo isso que de vez em quando no projeto 939 eu venho falando para as pessoas, como é que você migra de um sistema para o outro se for do teu interesse. E foi meu interesse na época, e aí eu fui migrando, né? Até hoje, algumas turmas ainda a gente mantém algumas formatações antigas, dentro de um processo mais de relaxamento, ou dentro de um processo mais de modificações, enfim. E aí foi quando a gente, em 2015, realmente deu o start para a aplicabilidade mais dentro da linha romana, que é a linha que eu realmente me encantei. Eu sou muito estudiosa do método, gosto muito da história do método, então eu me apaixonei pela história de Joseph, li todas as biografias, li tudo da história, tive acesso aos arquivos. Então nos arquivos você vê as ordens de exercícios que ele deixou, as fotos que ele fez, os vídeos que ele fez. Então quando você vê tudo isso, todas as peças
se encaixaram pelo menos na minha cabeça, se encaixaram verdadeiramente na minha cabeça e eu não conseguia fazer outra coisa. E foi aí o meu encontro. Por isso a música no início, Paradise, que é o desejo que eu tenho de que cada um busque e encontre o seu paradise, o seu paraíso. O meu paraíso dentro do método eu encontrei. E aí eu uso um pouco do que me apaixonou, do tudo e do mundo que eu aprendi, com essa formatação que eu fui trabalhar. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Estamos completando 10 anos, né? De 2009 para 2019, e assim a coisa começou a fluir, né? Nossos cursos de formação passaram, na época que a gente veio da Argentina, de 100 horas aula, 200 horas aula, a 360 horas aula, 450 horas aula, 600 horas aula, 610, 620, e a gente esse ano quis explodir, botou 912 horas aula dentro de todo um objetivo, né? É isso mesmo, Alice, com uma inspiração sempre. Ainda pensando na nossa conversa de ontem, viu? Um cheiro. E aí, quando a gente passou para tudo isso, foi quando as coisas começaram a acontecer, né? Também. E aí eu fui chamada para trabalhar muito em eventos, como tradutoras, né? Então, como profissional, eu conhecia o método, conhecia os dois lados e todos os lados da linguagem, de várias linhas, dos profissionais, sabia contar a história do método, entendia a filosofia do método, os elders, né? Enfim. E aí foi quando eu dava um respaldo para ser chamada para traduzir profissionais que vinham para eventos, cursos, workshops, congressos internacionais. Então aí pude dar voz em português a meus queridos Brett Howard, Benjamin de Genhardt, a Mary Bowen, que é uma das elders também, ao Mauro Busti, a Katy Corey, né? Enfim, então vários profissionais que eu pude ter a honra de estar traduzindo e aprendendo infinitamente com eles e em todos esses eventos. E aí, para a gente fechar essa linha de raciocínio, em todos os anos eu sempre fui o Relações Públicas do Pilates Zone, né? Era eu que ia sempre para as palestras, a Alice falou muito disso ontem, é a pessoa que chama as pessoas para o método, né? Tanto as pessoas praticantes quanto as pessoas que queriam vir fazer a formação. Então, em faculdades, em eventos, em praças, no que fosse. Essa sempre foi minha função. E aí eu tinha a pessoa do administrativo dentro do Pilates Zone. E aí foi quando eu comecei a fazer. Tive muitas necessidades, o Nuno precisou tomar conta. Ele, na época mesmo, depois de separação e tudo, ele sempre foi meu sócio no Pilates Zone, e aí ele começou a trabalhar para dentro do restaurante, que é o que eu brinco sempre, que o pessoal vem a Recife e vai no Mocha, que é ao lado do Pilates Zone, e não vai. No Pilates Zone, às vezes, eu fico brincando de ciúme, porque ele é o cozinheiro de lá, e ele vai ele foi tomar conta do restaurante, a gente resolveu se dividir, e aí eu tive que tomar conta de muita coisa administrativa. Continuei fazendo todas as avaliações, continuei fazendo todas as aulas introdutórias, continuei dando aulas VIP individuais. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava entrar muito naquela linguagem de gestão, empreendedorismo, administração, marketing, finanças, contabilidade. E aí comecei a me envolver muito com essa área, e foi quando, nos últimos 3 anos, eu dei um boom no Pilates, mas eu diminuí bastante tudo que eu estava vindo fazer do que eu mais gosto. Então eu dava os módulos introdutórios e fechamentos e aqueles mais chaves da formação, dentro de toda eu tinha Lara aí sempre, meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, fazendo tudo isso junto à formação, e outros profissionais também que sempre fizeram parte da docência conosco. E aí o que a gente começou a fazer foi, eu fui me desgarrando disso e sentindo muita falta da prática em si, da diária, do cuidar do outro também. Eu sentia falta dos meus alunos individuais, eu sentia falta de estar nos cursos super envolvida, né? E aí o Chacun Joe, ele veio para me dar esse start, né? Ele veio para me dar uma rebuliçada, como a gente diz, poxa, eu sei hoje empreender. Eu sou a relações públicas, eu sou marqueteira, eu sou da publicidade, eu sou das palestras, eu sou das avaliações, eu sou a que sei, mas eu tô sentindo falta da mão na massa também, muito, né? Reduziu muito, principalmente não de 3 anos para cá, mas de janeiro para cá. Eu continuo minha prática, mas a prática do cuidar do outro diminuiu bastante. De janeiro para cá, quase nada, só quando eu quero agendar para fazer.
E a gente está em agosto, entende? Então, esse período e todos os períodos, e eu acho que cada um tem suas fases, tudo tem seus momentos, mas eu estou num momento de reinvenção de mim mesma. E eu acho que cada um de vocês passa por isso também. Eu acho que cada um de nós passamos por isso também. E eu tive que encontrar todas as faces de Vanessa. E o Chá com Joe vieram aqui 60 pessoas, mais ou menos, para estar falando nesses 2 últimos meses. E falaram coisas belíssimas sobre a humildade da prática, sobre o cuidar do outro, sobre essa paixão, sobre esse amor. E eu estou sentindo falta disso também, né? Então, de que forma encontrar o equilíbrio entre ter que ser a empreendedora, a gestora, a administradora, a publicitária, o que seja, e conseguir dar minhas aulas fixas, minha prática fixa, nosso objetivo final, que é cuidar do próximo. Eu cuido do próximo cuidando de pessoas e ensinando pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Mas eu estou sentindo falta da minha própria, do meu cuidado com o próximo, diretamente, né? E aí eu estou passando por esse período. E aí precisei delegar uns papéis, assumir outros, e estou numa fase de reinvenção, de reencontro também, né? Estou muito bem emocionalmente, muito bem psicologicamente. Estaremos passando por um processo de grandes mudanças durante o mês de agosto, por exemplo. Então eu preciso falar. Obrigada, Carmen. Eu espero que tenha sido um rebuliço bom, viu? Se você está agradecendo, deve ter sido bom. Então, qual é o meu objetivo para que a gente possa fechar essa ideia aqui? O Chá com Joe me ajudou a me encontrar também. Ele não serviu só para todo mundo. Eu acho que eu sou a mais, na verdade, beneficiada de tudo isso, porque dia 3 de junho começamos e encerramos ontem, na segunda temporada, no dia 31 de julho. Foi muita gente linda que passou por aqui, foram muitas ideias lindas. E o que é que está faltando? Colocar em dia e assentar essas ideias. Muita gente não estava dando conta de todos os dias. Na verdade, esse é o chama do nosso projeto, é causar essa coisa diária mesmo, que é o que eu parei para pensar, que Pilates é isso, é diário, não é 2 vezes por semana. Então eu não quero fazer um projeto Chá com Joe 2 vezes por semana, tá? O 939 tá 1 vez por semana porque eu não dava conta. Mas o Chá com Joe, para mim, ele é diário. Então, se ele é diário, nesse momento, eu não ia estar inteiro, eu tô com resumo atrasado. E eu quero causar uma surpresa para vocês, tá? A razão do Chá com Joe é inspirar. Mas para inspirar, todo mundo tem que acompanhar tudo isso. E aí, um dia, na primeira semana de junho, eu anunciei que eu não gravava as lives porque o Instagram não estava me disponibilizando isso. Não era por falta de memória no celular, era porque a live do Indueto, e levando até o topo do tempo como eu estava levando, não conseguia possibilitar o salvamento. E aí foi quando eu comecei a ficar desesperada, porque eu nunca esperei que eu não conseguisse deixar salvo o arquivo, que era a intenção. E aí anunciei, minha gente, olha, vou ter que abrir minha cabeça, a intenção era deixar salva, não consegui, então eu vou ter que seguir adiante. Olha, eu sou resiliente, eu sou forte, vou seguir adiante, vou parar de pensar nisso, porque todo dia tinha um chá diferente e eu não estou conseguindo solucionar. E aí uma das pessoas que acompanhava o chá me mandou uma mensagem linda, dizendo, Vanessa, eu tenho todos os chás até agora. Eu fiz, como tu tens? Aí ela gravava com um aplicativo a tela do celular, tinha suas falhas, aparecem as telas e não sei o que e tal. Mas essa coisa linda, Josiane, ela compartilhou comigo tudo, criou uma nuvem, virou um assistente. Ela começou todos os dias, começou a gravar as lives e eu não sabia como fazer, ela não sabia ainda me dizer como era, eu não conseguia fazer, e aí ela começou, era um processo interminável, eu fazia os resumos, ela gravava as telas, e aí foi quando eu percebi que em julho ia ficar muito carregado para ela, comecei a tentar me reinventar e fazer esse papel. Então, todos os dias de julho, eu além dos resumos, eu ainda terminava a live e num horário que eu pudesse, eu assistia ela toda de novo para poder gravar, para poder fazer o resumo, para poder ir encaixando tudo direitinho. Só não estão editados ainda, precisa editar. Então, a minha intenção é, todos os dias desse mês de agosto, por exemplo, e é necessário que tenha um pouco de setembro, eu lance alguma live antiga, fora de ordem, de repente, tá? Agora, eu vou ter que falar com os profissionais que a gente não conseguiu gravar as lives. Então, eu não consegui gravar algumas lives, a Josi também não conseguiu gravar algumas lives. Então, assim, não é um processo em que a gente tem todas
tiveram umas falhas, tiveram uns problemas de conexão, onde ela não podia gravar, ou enfim. Então, assim, infelizmente deram algumas falhas. Então, a gente vai estar colocando isso, não dá para disponibilizar no Instagram, dá para disponibilizar no YouTube. E aí, óbvio, peço a autorização de todos os profissionais que passaram conosco antes de lançar cada uma. E aí, todos os dias, no mesmo horário, eu lanço uma live diferente para que vocês possam acompanhar quem não acompanhou desde 3 de junho. E a gente tem muita live legal, tá? As que a gente não teve, a gente convida de novo o profissional e aí a gente faz para poder gravar, tá bom? Também tem uma lista de convidado que tá assim, para poder falar comigo. E aí a gente vai falar quando esse processo encerrar. Eu preciso que vocês assentem todas as informações, se atualizem. Se vocês estiverem comigo, eu também preciso assentar e me atualizar, para que eu não comece a fazer um trabalho mal feito. Eu vim fazendo com muito prazer, com muito gosto, com muito amor, com muita dedicação, com muita paixão, com muita boa intenção, e eu espero que a gente consiga dar conta disso. E se eu não conseguir dar conta com essa mesma energia, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, né? Agosto é um mês muito turbulento para mim, eu tenho um evento em São Paulo, eu tenho, enfim, várias coisas que vão acontecer de curso, de workshop, enfim. Então vai ficar mais difícil de dar conta de viagem, então vai ficar mais difícil de dar conta e vocês vão acompanhar nos stories, vocês vão acompanhar minha vida, eu vou estar contando para vocês, mas eu vou deixar essa cimentinha de curiosidade para como vai ser agosto. A minha intenção, no fundo, seria voltar em setembro, mas eu vou pedir a autorização de vocês para que a gente volte para lá de setembro, não no início de setembro, para que dê tempo de eu colocar todas as lives em ordem. Se eu colocar 2 por dia, vocês não vão conseguir dar conta, compreendem? Então, não só vocês, mas para que vocês possam encaminhar para todos. Então, todos os dias eu boto no Instagram, com um link daqueles no Stories, com um link daqueles de desliza a tela, pode ser, porque aí vocês não esquecem. Essa é a live tal que está disponibilizada no canal do YouTube. Aí vocês vão lá e assistem. Pode ser assim, pessoal. Vocês estão comigo nisso. Vocês entendem, compreendem a intenção dessa pausa. É uma pausa, porque sinceramente eu não vivo mais sem o Chá com Joe, tá certo? Todos os dias eu vou estar falando, mas sem essa responsabilidade de ter um convidado, de falar com ele previamente, de falar com ele posteriormente, de elaborar a arte, de fazer resumo, de assistir, de não poder ter uma dor de barriga de 2 horas da tarde, de ter que ir fazer não sei o quê, de gravar a tela, de não sei o quê. Então, durante esse período de agosto, do jeito que eu estava fazendo, que eu queria que fosse cada vez mais perfeito, eu tô começando a deslizar de não fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então, eu vou estar falando todo dia, mas sem um horário determinado, sem um compromisso com uma terceira pessoa, né, uma segunda pessoa. Então é dentro do que eu puder, dentro do horário que der, dentro das minhas possibilidades para que eu me encha e eu consiga alimentar o Chá com Joe nessa continuidade a partir de setembro. A intenção oficial, quando eu calculei os dias das lives que eu ia disponibilizar no YouTube, uma por dia, seria só 30 de setembro, ou seja, quase 2 meses. 30 de setembro é uma segunda. Eu não gosto de começar com esses números redondos, né? Vamos começar dia 1 de outubro. Eu não gosto de começar. Hoje eu estou terminando dia 1 de agosto, não no fim do mês, né? Foi fechado com chave de ouro em termos de convidado, mas a gente está encerrando hoje, dia 1 de agosto. Então a gente começaria dia 30 de setembro, por exemplo, que é uma segunda-feira, e aí daria tempo da gente colocar. Prometo que eu vou fazer um monte de coisa legal para que às 2 horas vocês se sintam conectados, não só comigo, mas com a comunidade, com essa energia, com Joseph Pilates, e eu também preciso me sentir conectada com vocês nesse mesmo horário, às 2 da tarde, onde quer que eu esteja. Quando eu estiver viajando, eu vou estar viajando num período em Portugal, e aí eu vou estar falando com vocês às 18 horas, vai ser a hora que eu vou me conectar emocionalmente e mentalmente com vocês. Quando eu estiver em São Paulo, vou estar no meio de um curso, de um workshop, lá junto à Val Pilates, na jornada de Pilates, e aí eu vou estar falando, pensando em vocês às 2 horas e vou estar dentro de sala de aula, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado, vou tentar deixar a live salva aqui, compartilhem com quem vocês acharem que devem escutar essa história, tá? Muita gente me pedia, muita gente não podia estar disponível esse horário, mas eu queria agradecer imensamente, imensamente a vocês que estão aqui ao vivo e a todas as pessoas que estão, que poderão assistir depois.
Eu agradeço imensamente a todo esse carinho, a toda essa participação, a todo esse envolvimento, a tudo que vocês me alimentaram e me retroalimentaram sempre. Um agradecimento muito especial a cada convidado que por aqui passou, que com todo respeito e com toda a educação, com toda a amizade, com todo carinho e amor pelo método e pela comunidade Pilates, conseguiu transmitir aqui ideias excepcionais. Eu sou muito grata a cada um que esteve aqui desde o dia 4, que foi Lara, e de lá para cá não podia ser diferente, foi extraordinário em energia, em amor, em conhecimento. Então, assim, obrigada pelo tempinho de vocês, obrigada por vocês terem assistido não só ao vivo, mas quando vocês assistiam em outros horários, obrigada por vocês terem compartilhado, espalhado as notícias, obrigada por vocês terem confiado nas palavras passadas aqui. Então, sou só gratidão, tá bem? Obrigada imensamente a cada um de vocês. Se sintam dentro do meu abraço apertado. Eu sou maguinha, mas o meu abraço é bem acolchado. E dentro desse abraço, eu dou um cheiro bem especial também no coração de cada um de vocês, tá? Então, obrigada. Vocês também fizeram muita diferença na minha vida. Um cheiro imenso para cada um. Linda tarde e uma boa semana. Amanhã eu já mando um sinal de fumaça, mas a gente não vai estar aqui no chá. Então eu mando um sinal de fumaça de alguma forma para a gente entrar em conexão, tá bom? E já mando a primeira live também amanhã. Um cheiro, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem com Joseph, com todas as energias do bem daqui desse universo Pilates, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.